Vamos para a palavra de Deus no seu coração. Deus tem nos falado sobre manifestar o Senhor Jesus na nossa vida. Nessa quarta-feira nós vamos começar aqui, não uma campanha, mas um clamor que já deveria ser contínuo, da manifestação dos dons espirituais. Dons espirituais são para ser buscados com zelo. Zelo é ciúme. A palavra zelo no original tem ideia de ciúme. É uma coisa que você faz com toda a sua força. Então vamos buscar aqui os dons espirituais para uso santo do Senhor. João capítulo 7, vamos começar com esse texto. João capítulo 7, verso 37 até o 39. O tema da nossa meditação hoje é este: rios de água viva fluirão do meu interior. Vamos falar dos rios de água viva, irmão. Oh, Jesus, como traz nostalgia para os mais antigos. Para mim traz. Não traz? Porque nós fomos ministrados lá atrás, cerca de 20 anos atrás, lá pelos anos de 2000, 2001, os irmãos mais antigos estavam sendo ministrados sobre rios de água viva, que era o nome do ministério de onde nós saímos, do ministério do pastor Acélio, e ele explicava isso de maneira muito clara, e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar isso aqui para os filhos do reino. João 7,37, eu creio que já está aqui atrás de mim, não está? Amém ou não amém? Ah, aqui, está sim. Um segundo que eu olhei e apareceu o texto ali. A mídia é esperta. João 7,37 até o verso 39. Irmão, vamos ler? Essa é a base de todo o nosso entendimento. Vamos ler todos juntos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim... Segura esse celular aí, varão. Está atrapalhando o culto. Vamos lá, vamos começar de novo. Teve um celular que começou a falar junto comigo. Vamos ler de novo? Vou ler a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê, irmãos? Rios de água viva. Jesus literalmente ofertou rios de água viva no nosso interior. Ele declarou que isso vai acontecer. Amém? E o texto segue dizendo, aí no verso 39. João, ele faz questão, o redator dessa memória, porque o evangelista João narrou isso muitos anos depois do ocorrido, muitos anos mesmo. Se Jesus estava vivo aqui na terra por volta do ano 33 depois de Cristo, que é assim que é contado, João escreveu seu evangelho por volta do ano 90 da era cristã. Quase 60 anos depois, muito tempo. Muito mais que 50 anos depois. Então é de memória. Então ele se lembra o que Jesus falou e vai explicar o que Jesus falou no verso 39. Aí ele vai explicar. Agora é o redator João, o evangelista João. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus aproveitou o último dia da grande festa. E que festa é essa aqui naquela ocasião? Festa dos tabernáculos. Estava sendo celebrado naquela ocasião a festa dos tabernáculos. E a festa são 7 dias. No último dia, Jesus foi para o meio dos judeus, aquela praça cheia de gente, e começou a lhes oferecer os rios de água viva. Amém? Esse é o contexto. E aí diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, diga comigo assim, ó, do seu interior, do meu interior, fluirão rios de água viva. Amém?
Não é interessante essa linguagem que Jesus usou? Aí João, para não deixar os leitores do evangelho dele sem saber o que são esses rios de água viva, ele vai dizer, vai situar quando Jesus disse isso e vai dizer, ele está falando do Espírito. Então diga comigo, rios de água viva é o Espírito do Senhor. Amém? Nitidamente, ele traduz a linguagem e diz, é o Espírito. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Então, ainda não tinham recebido, na ocasião, mais de 50 anos atrás, porque naquela ocasião Jesus estava vivo, não tinha morrido na cruz ainda, não tinha assunto ao céu à destra de Deus, e não tinha passado aquele período até o Pentecostes para ele derramar o Espírito. Eu gosto muito de salientar, irmãos, porque nós estamos num tempo em que o Espírito no meio evangélico é associado ao quê? Qual é o elemento? Pomba no meio evangélico? Não. Pomba é no meio católico romano. A fogo. O Espírito não é fogo, irmão? É fogo para lá, fogo para cá, fogo para todo lado. No meio evangélico, foi o que eu falei. No meio evangélico, no ramo pentecostal, é fogo para todo lado, irmão. É sapatinho de fogo, é língua de fogo, é tudo de fogo. Labareda de fogo, varão de fogo, varoa de fogo. Tudo é fogo. Porque é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas Jesus não está usando aqui o fogo, tá? Qual é o elemento natural que Jesus compara ao Espírito Santo? Água. Água. Isso é muito significativo porque o Espírito Santo é derramado. E o que se derrama é água. Não é isso? Você pega um recipiente cheio de água e derrama esse recipiente. Amém? E é muito mais significativo porque esse Espírito jorra. Ou, como está aqui no texto, flui. Eu acho esse termo o mais adequado biblicamente. O que você manifestou naquela reunião? Eu fluí o Espírito. Quantos pode dizer amém? Não é o termo bíblico correto? Espírito se flui. Nós não transmitimos Espírito. Amém? Eu não tenho poder de transmitir o Espírito. Mas flui do meu interior. De onde flui o Espírito? Do meu interior. Do meu ser. Ele flui. Todo mundo fixou nesses detalhes? Já vi muita gente falar de maneira errada, equivocada, sobre a manifestação dos dons, as manifestações de Deus, do Espírito Santo. O termo correto é flui. Como um rio que vem do alto, passa por nós e através de nós ele flui. Amém, povo santo? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 4, verso 9. É o mesmo assunto com outro personagem. A personagem agora é a mulher samaritana. João capítulo 4, verso 9. Nós vamos ler um trecho um pouquinho maior até o verso 15, para dar contexto. Já está aqui? Já, né? Então, quem quiser acompanhar a leitura, a água do Espírito flui. Mas tem um detalhe aí nesse texto de Jesus com a samaritana que é fundamental. Vamos ler aqui com um pouquinho de atenção. Então, lhe disse a mulher samaritana, lembrando que essa conversa é na beira de um poço de água comum, que era buscado com recipientes, não é? Com jarros, com vasos. A conversa sobre a água é na beira de um poço de água. Não é à toa que essa conversa foi ali. Amém? Então vamos lá. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí o redator fez um acréscimo entre parênteses na sua Bíblia, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Verso 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e o que é o dom de Deus, igreja? O Espírito. Se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, igreja? Água viva, o Espírito, o dom de Deus.
Amém? Lembrando que tudo isso é antes do derramamento do Espírito lá no Pentecoste. Jesus já foi anunciando o que aconteceria. Os servos de Deus, os eleitos de Deus, eles receberiam um dom do Espírito. E ele vai comparar isso à água viva. E aí segue o texto no verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela está pensando em água natural, água comum. Jesus vai responder, verso 12, vamos lá, igreja. É ela mesma, não é Jesus, não, é a mulher. És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E aí Jesus vai afirmar, verso 13, e a igreja lê em voz alta, vamos lá? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Da água comum, H2O, água comum de beber. Todos nós temos sede o tempo todo, ou em períodos regulares. Quem beber dessa água comum, voltará a ter sede. E aí o verso 14, leia em voz alta, por favor, que é a chave. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele o que, igreja? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Quantos já receberam dessa água no seu interior? Se você está aqui e tem um espírito, você tem a água. Porque o espírito é a água. Figurativamente é a água. Agora eu queria que você observasse os detalhes do texto. Essa água se torna dentro de você o quê? Uma fonte a jorrar. Perceba isso. Amém? Qual é a dinâmica de Deus? Vou colocar neles a água, vou enviar para eles a água e eles vão jorrar. Eles vão fluir. Quantos entenderam? Muitas vezes, eu cito essa minha paráfrase, ou sei lá, metáfora. Eu sempre digo assim, quando Deus me usa, eu nada mais sou do que uma torneirinha. Falei isso várias vezes, vocês devem ter ouvido. Porque o fluxo do Espírito não está em mim, ele vem do alto. Amém? O Espírito Santo de Deus vem do alto, é derramado no meu interior e sai aqui, ó, na minha boca, no meu corpo, no meu ser. Quando eu ministro pelo Espírito, está fluindo Espírito e vida. Então quero que você guarde isso em nome de Jesus. Nós somos esse canal do fluir das águas vivas de Deus. E ele jorra, foi feito para jorrar, foi feito para fluir. Não foi feito para ficar retido. O Espírito dentro de nós não foi feito para ficar represado, para ficar numa cisterna fechada. Foi feito para jorrar, foi enviado para nós para fluir. Amém? O texto diz, você não foi saciado no seu ser quando veio para dentro de você o Espírito do Senhor? Como, irmãos? Eu me lembro perfeitamente que eu estava bastante oprimido, muito oprimido na minha mente, antes de me entregar a Jesus. E no dia que eu me entreguei a Jesus, foi numa programação que não foi num lugar comum, né, que as pessoas costumam se reunir, mas foi num clube, ali no Quintino, em Quintino Bocaiúva, perto de Cascadura. Era uma vigília de oração na madrugada. E quem pregou, quem trouxe a palavra naquela vigília, foi um ex-marginal do Comando Vermelho. E ele foi alvejado com vários tiros, ele era filho de crente. E ele foi alvejado com vários tiros. Quando ele estava morrendo, estribuchando no chão, ensanguentado, ele clamou a Deus. Ele falou assim, se o Deus da minha mãe é verdadeiro, que ele me livre dessa, e eu o servirei. E esse rapaz foi livrado, e ele conheceu o amor de Deus. E era muito interessante, porque ele provava que foi cravejado de bala,
Porque ele tinha na fronte uma bala enterrada aqui do lado do rosto, aqui, ó. Tinha um alto, tinha um relevo aqui, ó. Nunca conseguiram tirar o projétil de dentro do crânio dele. Então se via aquele volume do projétil aqui, ó, na altura do olho aqui, ó. No rosto, na maçã do rosto dele, tinha uma bala alojada. Nesse dia, o pastor de vocês se entregou a Jesus. Rapazinho novo, 23 anos. Quando ele fez o apelo, eu já estava pronto, porque muitas vezes fui ministrado pela palavra de Deus em outros cultos. Foi o dia da entrega. Quando ele fez o apelo, eu não levantei uma mão só, não, irmão. Eu levantei, foi as duas. Fui assim, ó, lá para frente. Normalmente, quem quer aceitar Jesus, aí a pessoa levanta a mão, né? Eu levantei uma, levantei a outra, fui lá para frente, com um sorriso que não cabia mais nessa arcada dentária aqui que vocês veem projetada. Mas o que eu quero destacar, estou falando isso não é só para dar o testemunho da minha conversão, não. Foi a mudança mental que eu experimentei. Eu cheguei ali naquela reunião e, na ocasião, tinha me envolvido com uma namorada e aquilo me perturbava muito a cabeça. Era a acusação do diabo na minha cabeça o tempo todo. Mas, queridos, depois que eu me entreguei a Jesus naquela noite, eu me lembro que era uma vigília, nós saímos do clube manhã cedo, sol aí já a pino. E eu percebi que o céu era azul. Você pode achar isso uma bobagem. Você pode achar que isso não tem nada a ver. Mas era como se eu não percebesse o mundo. A minha vida era tão oprimida, tão sobrecarregada, tão em trevas, que eu não via beleza nas coisas criadas. E aquilo que eu senti naquela noite foi que saiu aquela opressão toda de mim, saiu as acusações do diabo na minha mente, que estavam rodando na minha mente, e eu olhei para o céu estava lindo. E eu estava numa paz sobrenatural. Eu sei o que aconteceu comigo no dia que eu me entreguei a Jesus. A sensação que eu tive de uma paz sobrenatural. Aí eu vi que o céu era azul. Foi muito maravilhoso para a minha vida naquele momento. Então, a gente quando recebe essa água do Espírito, a nossa sede da alma é saciada. E Jesus disse que nós não temos mais sede. Nós não paramos de buscar o Senhor, mas a nossa alma foi dessedentada, tirou a sede da nossa alma. Quantos podem dizer amém? O texto diz, né? Quem receber essa água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você que recebeu o Espírito Santo está vocacionado para viver eternamente. Entenda isso. A nossa conversão não é só um benefício pessoal, não é só um benefício psicológico. É uma chancela divina, o poder de Deus sobre nós, nos garantindo a vida eterna. Sabe o que eu e você temos? A vocação da vida eterna. Porque Deus colocou em nós seu Santo Espírito. Ninguém vai dar glória a Deus por isso, não? O que você tem, irmão? E essa água tem dentro de você para jorrar por quanto tempo? Para sempre. Sabe por quanto tempo essa água vai jorrar dentro de nós? Para sempre. No final da mensagem, vou mostrar quando isso será prático. Já está fluindo. Quando você ministra a palavra de Deus, você ministra essa água que sai do trono de Deus. Já está fluindo de nós. Mas não é só agora nesse período da igreja. Nós vamos avançar pelo milênio afora e pela eternidade afora, fluindo rios de água viva. Vamos para o texto, verso 15. Quando a mulher ouviu isso, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não está entendendo de maneira natural, mas Jesus falou para ela uma coisa clara: você vai receber no seu interior uma água que vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar. Amém, povo santo? Vamos abrir a Bíblia agora, quem puder, Jeremias 2,13, lá no Antigo Testamento. De onde vem essa água? Qual é a origem dessa água? Que é o Espírito Santo. Vem do Pai e vem de Jesus. Mas eu queria que você visse o texto. O próprio Deus usa essa linguagem.
através do profeta Jeremias. Jeremias 2,13, já está aqui? Está aqui, irmãos? Então leia com voz alta, vamos lá? Tá não? Jeremias 2,13, cadê a mídia? Jeremias 2,13. Está João 14 ali. Isso. Agora está, irmãos, vamos ler? Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas, rotas, que não retêm as águas. Como Deus se autodenomina? Eu sou um manancial de águas vivas. A água viva que vem para mim e para você, anunciada por Jesus e enviada por Ele, tem como origem o próprio Deus. É o Espírito de Deus em nós. Amém, povo santo? Ele é o manancial de águas vivas, é o nosso Deus e Pai, Yahvé. Por favor, agora em Tito 3. Tito 3:5. Só para testificar. Tito capítulo 3, verso 5. Já está aqui? Se eu ficar olhando toda hora, já pensou? Fica assim. Vou ficar maluco. Eu tenho que crer que está aqui. Sempre crer. Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, querido de Deus? Sempre a linguagem bíblica vai passar por essa água que vem do alto, vem de Deus e nos atinge. Sempre. Mesmo que você goste de fogo, nada contra o fogo, viu, irmão? No dia do Pentecoste, cada um que estava ali, 120, ficaram com um foguinho na cabeça. Nada contra o fogo, o símbolo do fogo. Mas é dos símbolos do Espírito Santo. O outro símbolo também muito recorrente é o hálito, o ar, o vento. O Espírito Santo é comparado ao vento, ao fogo, à água, são elementos naturais. E lá na Igreja Católica, eles têm uma ênfase muito forte na pombinha. Então, para eles, o Espírito Santo é a pombinha, incluindo ter um dia de culto da pombinha. Culto do Divino Espírito Santo. Chamado culto do Divino Espírito Santo. E aí se faz procissões com o símbolo da pombinha. Vamos para a palavra de Deus, João 4,14. Nós já lemos, vamos ler e reler. João 4,14. Se Deus é o manancial de águas vivas, o Filho também é esse que flui o rio dele para dentro de nós. João 4,14. O que diz a palavra de Deus aí, irmãos? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu, Jesus, lhe der. Quem é que dá essa água para nós? Jesus. De onde Jesus transmite essa água? Do Pai. O manancial de águas vivas é Deus o Pai. E o transmissor dessa água é Jesus. Passa pelo Filho e chega. É como se Deus fosse o grande rio, Jesus o duto, e nós somos o reservatório, ou o copinho, né, irmão? Nós somos muito pequenos. Nós somos o copinho onde esse fluxo todo chega. Nós somos a parte final desse depositar de Deus. Somos o copinho. Vem do muito de Deus, vem do muito de Cristo e enche nossos pequenos copinhos. Aceita essa metáfora fraquinha? Quase infantil? É uma cachoeira. Agora, como é que eu vou ficar debaixo de uma cachoeira? Não é? Mas a água viva é muito abundante. Mas Deus faz ela canalizar e caber aonde? No meu interior. Eu vou bater na tecla do meu interior. É no meu interior. Não é do lado de fora, como uma cachoeira de água natural. É no meu interior. Essa água toda flui no meu interior. É dentro de mim e dentro de você. Amém, povo santo? Abre aí, por favor. Vou mostrar a vocês. Nós lemos aí que essa água flui para a vida eterna.
Vou mostrar a vocês que ela já está fluindo e ela vai fluir pelo milênio afora. Vamos abrir um texto aí de Isaías 32, 1. Isaías 32, verso 1. A palavra profética diz que nós, quando formos glorificados, estivermos reinando com Cristo, cada um dos sacerdotes do Senhor vai ser manancial de águas vivas. Vai fluir águas vivas. Para tirar a sede das nações que vão estar no milênio. Isaías 32, 1 e verso 2. Vamos ler aí comigo, quem quiser? Eis aí está, que reinará um rei com justiça. É o que aguardamos, a vinda do rei Jesus. E em retidão governarão príncipes. É o governo do Cristo. Nós, a igreja gloriosa. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? O rei Jesus vem reinar na terra. E a igreja ao seu lado reina com o mesmo poder que flui do Senhor. A palavra do Senhor diz assim. Verso 2 é a chave, irmãos, do entendimento. O que diz a palavra de Deus aí? Cada um do quê? Dos príncipes. A palavra é patriarcal, mas inclua as mulheres aí também, tá bom? É príncipes e princesas glorificadas. Cada um. O que diz o texto aí? Servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade. Quem é que vai se esconder em nós? Quem é que vai buscar refúgio em nós, os glorificados? As nações. Haverão nações de pessoas naturais, cheias de necessidades. E cada um dos glorificados será um refúgio. Eles virão a nós. Amém? Já passei isso recentemente, até num videozinho com o Iá, lembram? Fiz aquela palestra com o Iá, com imagens, entre aspas, ilustrativas do futuro. Haverão glorificados e não glorificados no reino milenar. Cada um de nós será um refúgio para eles. E o texto segue dizendo assim, ó. Refúgio, verso 2. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, refúgio contra a tempestade. E de que mais, irmãos? Cada um de nós. Torrente de água em lugares secos. A figura é poética, mas dá para entender. Aqueles que necessitarem vão ser descedentados, abençoados pelos sacerdotes glorificados. Cada um de nós. Eu quero bater na tecla do cada um, porque às vezes a gente fala uma palavra que a gente joga assim como se fosse uma rede. Sabe? Já viram a diferença em pescar de rede e pescar de vara? Quando você pesca de vara, você pega um peixe por vez. Quando você joga uma rede grande, você pega muitos peixes. A palavra que é ministrada do púlpito, ela joga uma rede grande, para pegar todo mundo de uma vez. Não é uma palavra direcionada para uma pessoa só, não é um discipulado direto. Mas é uma palavra que um pega uma parte. Às vezes você pega o início da mensagem, mas não pega direito o final. Pregações são assim. Você pega o meio da mensagem, mas não consegue fixar toda a mensagem. Mas eu quero bater na tecla. É cada um de nós. O rio de água viva não é para o seu irmão do lado somente. É para mim, diga assim, o rio de água viva fluirá do meu interior. Consegue dizer isso com ênfase, irmãos? Não se exclua disso, você tem o Espírito Santo. E quando o reino for estabelecido, os povos virão ser abençoados pela tua vida, pela minha vida. Nosso sacerdócio durará 1000 anos. É do meu interior. Vai fluir torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Amém, povo santo? Abra aí, por favor, Romanos 8:19. E já vamos terminar a mensagem. Romanos capítulo 8, verso 19. Eu disse que isso aqui é o nosso futuro. Jesus disse, vai fluir do vosso interior para a vida eterna. Nós não estamos na fase da vida eterna ainda, estamos no tempo presente. Nós não estamos no tempo milenar, no futuro reino milenar. Nós estamos no tempo da igreja. E aí, no tempo da igreja, devemos manifestar
alguma coisa dessa água, quem será que vai se beneficiar com a água que sai do meu interior? A quem devemos manifestar essa água? Vamos ler a palavra de Deus? Romanos, capítulo 8, do verso 19 até o verso 23. Leia comigo, igreja, vamos terminar com essa porção de texto. Vamos lá? A ardente expectativa da criação. Aguarda o que, irmãos? A revelação. Em outra tradução diz, a manifestação dos filhos de Deus. O que o mundo aguarda? O que o mundo espera? A manifestação dos filhos de Deus. Percebem como há uma expectativa de que nós nos manifestemos? Percebem isso? Sem pressão nenhuma. Sem pressão alguma. Nós fomos criados para fluir. Recebemos o Espírito Santo para fluir. Nós não recebemos só para nós. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a revelação dos filhos de Deus. Verso 20, igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O mundo inteiro jaz no maligno. Quando você vai na casa de alguém para abençoar uma família, e essa família não tem o Espírito Santo, não tem a vida divina, eles estão nas mesmas trevas que você estava antes de vir a Jesus. Eles estão na mesma opressão que você sentia antes de vir a Jesus. O vazio de alma, preenchido às vezes com bebida, droga, com sexo desenfreado. Eles estão na mesma angústia de alma que você sentia antes de ser descedentado pelo Senhor. Agora pensa, igreja. Quando você é convidado a ministrar numa casa, a porta da casa se abriu, uma família, pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos. Se você tem a consciência que você é um canal do fluir dos rios de Deus, o que se espera nessa reunião? Manifestação. Todo mundo entendeu? Não é apenas uma visita social. Não é um bate-papo comum de pessoas normais, naturais. Quando um filho de Deus chega no ambiente, ele está chegando junto com as águas vivas. Conseguiram compreender? E aquelas almas que estão ali, elas precisam ser ministradas pelo fluir do Espírito que está dentro de nós. Tendo oportunidade, peça para orar sobre essas vidas. Tendo oportunidade, lhes entrega a palavra, revela a eles uma porção da verdade. Ontem foi ministrado na rua, o evangelismo de rua. Foi a irmã Marta que trouxe a mensagem. Pelo vídeo e pelo relatório que a Lenice me deu, ela falou que várias pessoas estavam antenadas na mensagem. Porque a irmã Marta foi muito feliz em chamar a atenção de todo mundo para bater palma para Jesus, não foi? Os jovens que estão aí na quadra, batam palma para Jesus, não foi isso que a irmã fez? E eles bateram, os que puderam bater. Estavam ouvindo. O pessoal que trabalha no açaí batam palma para Jesus, e eles bateram, porque foram inseridos nesse contexto. E estavam num ambiente público incontrolável. O ambiente de rua é incontrolável, irmão. Pode acontecer de tudo. Um homem foi ministrado ali no meio de vocês. Podiam ser mais de uma pessoa ministrada. Mas se a igreja tiver noção do que ela tem dentro de si, quando vai para a rua, quando vai na casa, quando vai em qualquer lugar, numa repartição pública, no trabalho, no colégio, ali está chegando alguém que pode fluir o rio do Espírito. E as pessoas em redor vão ser beneficiadas com o fluir do seu interior. Todo mundo entendeu? Como eu disse, é sem pressão. Ou tem pressão? É a pressão das torrentes, irmão. Você não sente, não, a pressão da torrente sobre a sua cabeça? Não sente, não, o Espírito, aquela ebulição do Espírito, às vezes, dentro de você? Na quarta-feira, eu preguei aqui que um dos slogans da igreja, no começo da igreja,
era abra a boca, salve vidas. O canal do fluir sai por onde, ó? Na boca, pela pregação. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então estou estimulando a igreja. Abra sua boca, vai fluir. O Espírito de Deus vai fluir. As águas do Espírito vão fluir. Vidas vão ser tocadas pelo fluir de Deus através de você. Em nome de Jesus. Não retenha as águas do Espírito. Não represa as águas do Espírito. Deixa fluir. Em nome de Jesus. Amém? Nós lemos até onde? Verso 21. Estamos em Romanos capítulo 8. Só o verso 20 que eu li? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou o inimigo. Aí no verso 21 diz assim, até o verso 23, vamos lá? Na esperança de que a própria criação, a humanidade, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É a igreja gloriosa que vai abençoar as nações. E aí o texto segue dizendo, vamos lá no verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. A humanidade geme. A humanidade está oprimida. A humanidade está ali em depressão. A humanidade está cheia de anseio na alma de morte. A humanidade geme, irmãos. E quem pode fazer alguma coisa por eles? Deus do céu ou os vasos de misericórdia que ele colocou na terra? Deus do céu junto com os vasos de misericórdia. A palavra do Senhor diz assim, a criação geme e suporta angústias até agora pela opressão do maligno. E o verso 23, vamos lá para finalizar. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós já não temos mais sede na nossa alma, porque Jesus tem sido maravilhoso em nós. Amém? Todos aqui somos satisfeitos com o nosso Senhor Jesus? Todos somos satisfeitos com o nosso Deus e Pai? Não somos satisfeitos? Mas nós também gememos. Sabe por quê? Porque ainda não alcançamos a dimensão plena. Ainda estamos nos desenvolvendo. Vinha para cá e o Espírito Santo falou no meu coração um texto que eu não vou lembrar onde está mais. Agora não vou lembrar. Mas falou o seguinte, vou parafrasear, porque eu realmente não lembro do texto na íntegra. Mas Paulo vai dizer, enquanto o filho é pequeno, ele em nada difere do escravo. Lembra dessa passagem? Está se referindo a nós, a igreja. Nós estamos sendo adestrados por Deus como filhos. Só que os filhos pequenos naquela época eram colocados na mão de um tutor. Um aio, a palavra aio é um tutor. Então, não eram os próprios pais que educavam seus filhos na antiguidade. Eles entregavam na mão de um aio, de um tutor, de um professor, que devolvia para os pais os meninos educados. Sabe o que está acontecendo agora? Nós estamos sendo educados. Nós estamos sendo trabalhados. Amém? Estão entendendo? Eu falei outro dia, nós estamos aqui no estado probatório, nós estamos sendo trabalhados. Por isso ainda gememos. Porque não alcançamos a estatura da plenitude de Cristo. Mas é a nossa vocação. E quando chegarmos lá, seremos a fonte a jorrar as torrentes de água para o mundo. Amém, povo santo? Entenderam? A correlação entre esses dois textos? Aí, Gálatas 4:1. Aí, glória a Deus, alguém deu a referência. Gálatas 4:1. Nós ainda somos os filhos pequenos de Deus, estamos crescendo. E por enquanto em nada diferimos dos escravos. Ou seja, nossa obrigação agora é só obedecer. Escravo só obedece. Mas nós estamos crescendo e vamos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Amém, povo santo? A palavra do Senhor diz, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Já somos filhos de Deus adotivos. Essa adoção se configura na glorificação do nosso corpo, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então não diga que você já não pode já fluir. Mas nós vamos fluir muito mais quando estivermos glorificados. Muito mais.
mas a criação continua aguardando e esperando em nós. Lá no seu trabalho, se você é o único cristão, a criação aguarda você se manifestar. Lá na sua escola, na sala de aula, você é o único cristão, a criação aguarda você se manifestar. E você pode se manifestar, porque Deus lhe deu água no seu interior. Águas vivas. Fluirão da onde, irmãos? Do meu, bota o pronome pessoal possessivo. Fluirão do meu interior. Amém? Vem do alto, flui de mim e alcança a criatura. Alcança a criação. Todo mundo entendeu? Então fica de pé nessa hora, igreja. Flui de mim teus rios, Senhor. Flui de mim a tua unção. Flui de mim o teu poder. Flui de mim a tua glória. Flui de dentro de mim. Daquele que crê em Jesus, que tem por ganho seu morrer, é sempre Cristo seu viver, que alegra em carregar sua cruz. Rios de água viva fluirão daquele que a Cristo seguir, que já não vive para si, crucificado quer estar, em sacrifício vivo apresentado no altar. Declara, igreja: rios de água viva, faz, Senhor, fluir de mim. Aleluia. Vem minha sede saciar, o meu ser transbordar. Quero ao mundo a ti, Jesus, revelar. Aleluia. Rios de água viva, faz, Senhor, fluir de mim. Teu poder manifestar ao mundo, Despertando de um sono profundo, o teu povo que escolheste para ti. Rios de água viva. Peça a Deus. faz, Senhor, Ouça. fluir de mim. Meu Deus. Vem minha sede saciar, o meu ser transbordar. Quero ao mundo a ti, Jesus, revelar. Rios de água viva, faz, Senhor, fluir de mim. teu poder manifestar ao mundo, Despertando de um sono profundo, o teu povo que escolheste para ti. Quem quer fazer esse clamor aqui na frente? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. É só para quem quer, não precisa vir toda a igreja. Nós vamos humildemente pedir a Deus que flua de nós. Humildemente. Não estamos pedindo nada errado. Não estamos pedindo nada para nossa vanglória. Nós queremos ser usados. Mas quando nós nos colocamos assim diante de Deus, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Você não vai pedir isso aqui agora para fluir Cristo para as outras pessoas? Então se prepara, porque amanhã, segunda, terça, qualquer dia da semana,
Você pode até esquecer que fez esse clamor, mas Deus vai colocar a pessoa na tua frente para você ministrar. Eu vou rogar ao Espírito Santo de Deus que te lembre, que nos lembre. Nós falamos com Deus, queremos fluir Cristo para as pessoas. E aí você vai ter a ousadia de abrir a boca, de falar uma palavra, de estender a mão, de repreender, de abençoar. Amém, povo santo? Faça isso em nome de Jesus. Vamos cantar mais um instantinho, mesma capela, vamos lá? Rios, rios de água viva, faz, Senhor, fluir de mim. Vem minha sede saciar, vem minha sede saciar, do meu ser transbordar. Quero ao mundo a ti, Jesus, revelar. Rios de água viva, rios, rios, rios de água viva. Faz, Senhor, fluir. Teu poder manifestar ao mundo. Teu poder manifestar. Amém. Libertando de um sono profundo. Povo que escolheste para ti. Estende sua destra ao céu, igreja. Santo Deus, nós estamos na tua presença. E a tua palavra mais uma vez ministrou o nosso coração. Senhor, a palavra que o Senhor tem nos entregue, ela é clara, ela é objetiva. E ela nos ilumina o nosso interior, o nosso entendimento, para sabermos qual é a riqueza da glória desse mistério em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Senhor, Tu não nos tem dado espírito de covardia, o Senhor não nos tem dado um espírito qualquer, um espírito comum, mas é um espírito que procede do Teu trono, que procede do Senhor. O Senhor nos tem dado desse manancial de águas vivas. E Jesus nos garantiu que em nós jorraria para a vida eterna, que em nós fluiria. E nós estamos aqui nesta noite com a consciência clara, iluminados pela Tua palavra, clamando: Deus, usa as nossas vidas, usa cada um dos Teus eleitos ungidos. Meu Deus, se não temos feito valer a tua missão em nós, se não temos tido a consciência do que temos dentro de nós, hoje foi aclarado o nosso coração. E eu te clamo em nome do Senhor Jesus, nosso Rei. Clamamos em nome daquele que prometeu fluir em nós os rios. Eu clamamos em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas. Que haja oportunidade nesta semana para impactar, nem que seja apenas uma vida, Senhor. Nem que seja apenas uma vida. Mas dá-nos graça, Senhor, sensibilidade, percepção espiritual, para não deixarmos passar as oportunidades. Ah, meu Deus, nós estamos clamando, Senhor, porque não é novidade para nós essa palavra. Mas o tempo passa, as situações vêm, as tribulações vêm, e nós também gememos, Senhor. Nós também estamos gemendo com enfermidade, com lutas. Mas não podemos esquecer do Teu poder em nós, Senhor. Esse poder que foi colocado no meu corpo, para fluir através dos meus lábios, para fluir através das minhas mãos. Usa, Senhor, cada servo Teu aqui nesta noite. Que saiam daqui para serem usados por Ti. Ao passar por um vizinho atribulado, por alguém enfermo, por alguém necessitado, meu Deus. Nos usa, Senhor. Nós estamos clamando ao céu, de onde procede o manancial de águas vivas. Nós estamos clamando que Tu derrames em nós e através de nós, Senhor. Derrama mais através de nós, Senhor. Faz transbordar, Senhor. Faz fluir os Teus rios de nós. Flua, flua, Senhor, flua. Flua em mim, flua nos meus irmãos. Flua, Senhor, os Teus rios. Flua, Senhor. Flua em nós.
Não pedimos isso para vanglória. Não pedimos isso, Senhor, para nos sentirmos poderosos. Nós te pedimos, usa-nos humildemente, com o coração quebrantado, meu Deus. Usa as nossas vidas, pois o mundo lá fora geme subordinado a Satanás. Estão subordinados a Satanás, Senhor. O mundo inteiro jaz no maligno. E o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. E o Senhor colocou em nós esse rio a fluir. Esse canal maravilhoso dos teus rios. Do nosso interior. Age, Senhor, no meio de nós. Se tiver alguma obstrução nos corações, tira, meu Deus. Tira toda obstrução da alma. Tira toda obstrução da mente, do coração doente. Em nome de Jesus. Em nome do Salvador bendito, daquele que não mente. Em nome daquele que prometeu, do nosso interior fluirá um rio de água viva. Ele prometeu. Não é homem, não é o pastor. Ele, Jesus, prometeu. E eu tomo posse na minha vida, Senhor. Eu tomo posse na minha vida. Continua a me usar. Eu quero continuar sendo usado pelo Senhor. Para abençoar vidas, Senhor. Para abençoar meus irmãos dessa congregação. Para abençoar aquele que está lá fora, o perfeito desconhecido. Para abençoar a criatura. Tu nos chamou para isso. Usa as nossas vidas. Eu clamo a tua bênção sobre cada membro desta casa. Cada membro desta casa. Do menor ao mais ancião. Até as crianças, Senhor. Se tu quiseres, tu pode usá-las. Então continua abençoando, Senhor, essa casa. Para que todos sejamos canal do fluir dos rios de água viva. Em nome do Salvador bendito Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, diga assim, eu creio que do meu interior fluirá rios de água viva para a eternidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Glórias a Jesus. É a promessa. Agora dá um abraço na cisterna que está do seu lado, esse canal aí, sei lá. Esse vaso. Glória a Deus. E vamos na paz de Cristo, igreja. Vamos fluir, vamos fluir. Glória a Deus.